FM Network. Salve, salve, amigo do Hard Count Podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, Ademir Júnior Udema, ao lado do meu grande parceiro Fábio Naldino, o Bado, para comandar o episódio número 240, né, do nosso querido podcast. Passar aí a limpo a semana 9, né? Vamos falar um pouquinho aí do Playoff Picture, já que estamos com a metade da temporada encerrada. Vamos falar aí das trocas, algumas que aconteceram na trade deadline, falar também dos resultados do FABR e também os pitacos da semana 10. Então, episódio hoje bem completo aí, mas a gente vai tentar fazer também daquele jeito, sem também puxar muito prolongado o assunto aí, para não ficar um negócio muito chato para vocês, nossos queridos ouvintes. Mas antes, Bado, seja bem-vindo, dê o seu alô para a galera e bora para cima, né? Isso aí, vamos tentar fazer um negócio não muito chato, né? Apenas chato, né, para os nossos ouvintes. Então vamos fazer o possível aí para que a experiência seja agradável. Vamos lá falar mais essa semana de NFL e FABR chegando nos finalmente aí com jogos, algumas surpresas, né, Deminha? Mas jogos bons aí que a gente teve no fim de semana, com obviamente algumas exceções. Exato. Mas tudo isso você vai ouvir daqui a pouquinho, logo após aí o anúncio dos nossos apoiadores. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. Tá dado o recado aí dos nossos apoiadores da DAZN, parceiro com a FN Network. E também pedir para você que está chegando aqui no YouTube para curtir aí a nossa página, curtir o nosso vídeo também, né? Compartilhar com quem acompanha a NFL, assim como você. Seguir a gente também no Instagram e lá no Spotify. E a gente está sempre aí disponível para trocar uma ideia. Então, mandem mensagens, respondam lá, que a gente interage com vocês. Mas sem mais delongas, né, Bado? Vamos para cima, falar dessa semana 9 aqui. Passar por alguns resultados, começando pelo Thursday Night Football da semana passada, onde o Baltimore Ravens, com a volta de Lamar Jackson, simplesmente passou o trator por cima do Miami Dolphins. Jogo lá em Miami, 28-6, um jogo onde, cara, o que teve de vaia, de torcedor com aqueles sacos de mercado na cabeça, né, se escondendo de tanta vergonha alheia desse Miami Dolphins aí, do Mike McDaniels e também do nosso querido Tua Tagovailoa, né, cara? Então, assim, mais um jogo ruim no Miami 2-7, Baltimore 3-5, uma atuação muito boa do Lamar Jackson, 4 touchdowns. O que dá para a gente passar por esse jogo aí, Bado? Fora a surra, né, do Baltimore Ravens. Tá mudo, Bado. Foi mal, vacilo, tô começando nessa área aqui. Vamos lá. Primeiro, o shit show do Miami não para, né? Aparentemente foi só o Falcons que conseguiu a proeza de pegar essa sequência do Dolphins aí e conseguir perder para um time que está completamente jogado às traças aí. Enfim, uma tristeza ver o Dolphins, né, cara? Você vê ali cada jogadinha chamada, não tem conexão do Tua com os receivers, não tem conexão do Tua com o seu head coach, que chama as jogadas. Dá para ver que não existe uma confiança de lado nenhum ainda. Existia uma expectativa, inclusive, que o Miami, depois de mandar o GM embora, né, na semana passada, né? Aliás, depois da semana passada, não, depois desse jogo, né? Após o jogo, né?
Isso. que fosse ter movimentos ali de, quem sabe, trocar alguns jogadores. Parece que houve uma tentativa até de troca do Jalen Phillips. Jalen Phillips foi trocado, né, Neminha? Ou não? E Isso, ele foi. o Jalen Waddle também tinha alguma possibilidade, outros jogadores também. E acabaram que foi só o Jalen Phillips mesmo. Parecia que ia rolar mais um acúmulo de picks, digamos assim, com uma tentativa de se livrar do jogo, mas não aconteceu isso, né? Foi só o Jalen Phillips, diferente do Jets, né? Que a gente tá falando um pouco mais para frente aí, que de fato limpou a casa e acumulou bastante picks aí pro futuro. Mas e o Lamar tá de volta, né, Neminha? Jogou bem, não mostrou sinais ali que sentiu os efeitos da contusão, então mostra que ele já estava de fato bem recuperado. Então, enfim, eu acho que o Ravens entra de volta nessa disputa aí, vai ter que, obviamente, correr muito atrás do prejuízo ainda para estar ali nessa briga de forma real, mas é bem possível, né? Pelo que a gente vê dos times capengando ali na liderança dessa divisão. Até abrindo aqui os standings agora, Demi, mas o Ravens está agora já em segundo na divisão, né? Por incrível que pareça, né? Então tá 2 jogos atrás dos Steelers aí, com ainda 9 jogos pela frente, bem possível de tirar essa diferença aí, quem sabe retomar o favoritismo que a gente falava no começo. Mas o Miami, cara, é uma desgraceira, né, Neminha? Acho que assim, é um negócio que a gente não tem nenhuma expectativa diferente de, cara, que vai limpar a casa no final do ano, e a limpeza da casa tem que passar pelo Tua também, né? Que não dá pra, sei lá, parece um cara ali que não tem muito mais perspectiva do jogo dele se tornar algo muito prolífico, muito proeminente aí, porque vem pela frente na carreira. Me parece um cara que tá sempre arranjando desculpa, até para ele mesmo, às vezes, e quem sabe esteja só contando o tempo ali para acabar esse contrato aí que ele conseguiu poupudo aí com o Dolphins, para depois, quem sabe, não ter outra oportunidade, até parar e dizer que não foi ele que parou por causa das concussões, e sim porque pararam com ele. Me dá essa impressão de ver o Tua jogando futebol americano hoje em dia, Demi. Para mim, cara, não tem nada mais sem graça do que ver o Dolphins jogar ultimamente, tá? Negócio bizarro. Jogos de domingo, dessa vez sem jogos internacionais, começando com o jogo da tarde, né? Horário americano aqui da 1 da tarde. Joguinho aqui do lado de casa, o New England Patriots recebeu o Atlanta Falcons e por pouco não sofreu daquele mesmo veneno que ele aplicou no Super Bowl contra o Falcons, né? Claro que não com a mesma proporção do 28-3, né? Mas o Patriots abriu 21-7. Dava a impressão que estava tudo tranquilo, que iria encaminhar mais essa vitória aí com facilidade. Mas daí o Michael Penix mostrou que voltou com tudo, né? Voltou para cima aí, conectou 3 touchdowns com o Drake London. O Drake London também é um cara muito subestimado, na minha opinião, na liga, aí, um baita wide receiver. Mas o Falcons é isso, né, cara? O Falcons, ele dá alguns sinais de esperança para o torcedor, daí de repente ele perde para o Dolphins, como acabou de falar na semana passada, né? Agora vem enfrentar o Patriots, dá a impressão que vai reagir, e no final, né, mandaram embora o Cu, né? E daí o kicker vai lá e me erra o extra point, que poderia empatar, depois talvez, quem sabe, o jogo pro overtime. Cara, o Falcons, cara, é aquela decepção atrás de decepção, nada mais, né? Tá com 3-5 ali, mas 3-5 que também não assusta ninguém. E o Patriots, cara, 7-2 aí para alegria da Pets Nation, né, Bado? Que está em polvorosa aqui na Nova Inglaterra, porque aonde eu vou aqui tem camisa do Patriots, é moletom do Patriots, é touca, agora tá frio, né? Tá todo mundo aqui comprando a ideia de que o Patriots, cara, é contender, cara. Mas a gente vai falar daqui a pouco disso, claro. Mas é uma vitória que tinha que acontecer, né, Bado, do Patriots, né? Tinha. Eu acho que, cara, esse jogo para mim só reforça aquele conceito que a gente tem falado aí por algumas semanas, né, Nimi? Que o Patriots, obviamente, é um time competitivo, um time forte, mas é um time ainda que não é essa Brastemp toda, né, Demi? Vai sofrer ainda com alguns times aí que não deveria, um time ainda inconsistente. Tá com um recorde muito bom, vai acabar com um recorde muito bom por conta da sua tabela, que foi muito favorável nos últimos 4 jogos, né? E antes disso já tinha também enfrentado aí. Vamos lembrar que o Patriots perdeu para o Raiders na primeira semana da NFL, né? Então tem aí também uma vitória não muito agradável na conta nessas duas aí que eles perderam, né? Mas vão ter 3 jogos que a gente vai poder ver a temperatura do Patriots de forma real aí na sequência da tabela, né? Que é o Buccaneers na próxima semana.
vai ter Bills mais para frente, vai ter Ravens mais para frente também. Os demais, Jets, Bengals, Giants, Jets e Dolphins, eles são favoritos para ganhar, mas não me surpreenderia que perdesse algum desses, tá, de mim? Para um Bengals fora de casa ali, por exemplo, que o Flacco tem jogado bem, né? Não sei, contra o Jets eu acho difícil eles perderem, né? Enfim, vamos ver. Giants ali, quem sabe, enrosque, mas também acho que não, Giants também. Enfim, o que eu estou dizendo o Patriots vai ter a real temperatura com esses 3 jogos para ver se é um time legit mesmo. E eu acho que não, né? Eu acho que a tendência é ele perder esses jogos ou ganhar, sabe, um deles ali, vamos ver. Já ganhou do Bills uma vez, né? Então, assim, mas foi bem surpreendente, na minha opinião. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, acho que vai ter que medir a temperatura real aí do Patriots nesses confrontos mais fortes. Acho que um bom teste semana que vem já contra o Buccaneers. Exatamente. Próximo jogo aqui, Chargers e Tennessee Titans. Chargers fez o dever de casa fora de casa, né? 27-20 para cima do Titans. Titans 1-8. Pior time da liga aí ao lado do Jets, enfim. Vitória que não surpreende ninguém, né, Bado? Porém, o lado negativo para o Chargers acontece com a lesão agora do left tackle, né? E eles pegaram do Saints agora, o Joe Alt, que machucou, né? Mas eles pegaram uma troca hoje à tarde do left tackle. O Trevon Penny. Trevon Penny, isso mesmo. Mas mesmo assim, né, Bado? A diferença, acho que dos dois atletas é não, grande, né? Top gap aí, só para acabar o ano, né? Sim, mas digo assim, é uma vitória importante, claro, na competição ali para via wildcard, até mesmo para a divisão, que está brigando ainda. 6-3, né, o lado do Chargers. Justin Herbert, mais uma atuação meio inconsistente, na minha opinião, né, lançando uma pick, foi pick 6, né, se não me engano, que ele lançou. Então, assim, o Chargers, cara, começo do ano tinha uma expectativa muito alta, agora, aparentemente, na minha flechinha, tá meio para baixo ainda, cara, né, não sei que mostre alguma coisa interessante na segunda metade aí, cara, talvez com a volta do Marion Hampton, alguma coisa assim, para ver se dá um outro ânimo, um outro up ali, mas, cara, o Chargers, assim, ele vai brigar, claro, é um time competitivo, né, fez o dever de casa, ganhando o Titans, né, também negociou jogadores, negociou o Draymond Jones ali, né, não lembro para quem foi agora, para ganhar a pique, então, assim, claramente os times lá de baixo fizeram esse movimento aí na deadline. Mas o Chargers, cara, você acha que o Chargers aí vai assustar um pouquinho ainda a divisão? Acho que ou só talvez um wild card, assim? Não. Eu acho que vai brigar para a divisão, sim. Chargers é um time encardido, assim. Acho que no começo do ano, ali nas primeiras semanas ali, que quem sabe me deu a impressão que ele fosse um time que poderia ser time contender a título mesmo ali, quem sabe. E ao longo dessas, na sequência, ele deu algumas tropeçadas ali, perdeu alguns jogadores importantes por contusão, né? Que fizeram alguns pontos de interrogação surgirem ali a respeito da sequência, mas acho que é um time ainda bem encardido para se enfrentar, principalmente nos confrontos de divisão aí, com Chiefs e Broncos. Acho que são jogos bem parelhos, né? Próprio Broncos e Chiefs já perderam a primeira para eles, né, Neminha? Estou enganado aqui. Perderam, né? Os dois perderam, tem mais um jogo na sequência ainda, que aí o máximo que pode chegar é flipar essa divisão com eles aí nos confrontos diretos, né? Então já mostra por si só que é um time encardido, né? Então acho que vai continuar nessa briga. Eu acho bem parelho os 3 times dessa divisão aí lutando por essa divisão. Acho que estão níveis bem próximos aí. Acho que devem disputar até o final e esses confrontos que vão acabar fazendo a diferença. E eu continuo achando que os 3 devem ir para os playoffs nessa divisão e o Chargers entre eles. Até pelo cenário de playoff da AFC ali, que eu acho que o Chiefs no momento está fora das vagas de playoff, né? Mas é uma briga ali meio com Jaguars e com Texans ali, que eu acho que no final das contas deve sobrar para o terceiro time dessa divisão aí, na minha opinião. Daqui a pouquinho a gente fala mais disso ali, Bado. Próximo jogo, Chicago Bears e Bengals, jogo maluco, 47-42 para o Chicago Bears em Cincinnati. Assim, cara, um jogo em que o Bengals ele estava perdendo por 41-27, né? Ele vai lá e vira o jogo, faltando o quê? Um pouco menos de um minuto, né? E, cara, consegue ceder a virada, cara. Aí, né, teve vídeo já rolando lá
Jamar Chase puto da cara, né? O Chase Brown também, todo mundo metendo pau na defesa, e também não tá errado, né? Porque é brincadeira, né, cara? Os caras não conseguiram segurar o resultado dele, depois o time conseguiu uma virada dessa. Todo mundo sabe que a defesa do Bengals é ruim, mas, né? É ruim, mas tem hora que tem limite, né, Bado? E eu acho que o limite da defesa chegou porque trocou até o Logan Wilson, né? O linebacker da equipe lá pro Dallas, né? Hoje. Então, assim, cara, é decepcionante ver o Bengals, cara, com tanto talento ofensivo, penando assim, né? Claro, tá sem o Joe Burrow e tal, mas o Flaco não tá jogando mal, né? Não tá aquele nível bem. horroroso, bem. Tá com no nível decente e tal, então poderia estar brigando pela divisão ali, junto com, quer dizer, tá empatado com o Ravens agora, ou poderia estar um pouquinho mais próximo, ou até, quem sabe, na frente do Steelers, né? Porque semana passada também teve tá com uma derrota a mais que o Ravens, né, mim? Tá com 3-6 e o Ravens 3-5 no momento. Então, mas meio assim, mas perderam jogos lamentáveis. Tipo, esse do Bears, por exemplo, em casa, né? O jogo passado, que foi, acho que o Falcons também que perdeu, não lembro quem foi. Teve um jogo que perdeu em casa ali, que o Jets, né? Foi o Jets, exato. Cara, não dá, né? Daí é um time que, para mim, assim, claramente não assusta. Não vai brigar para o playoff esse ano novamente. Não sei o que eles vão ter que fazer para ajeitar a casa, como é que vão ajeitar. É um problema para o futuro já. Por mim, essa temporada já foi. O Bears, cara, volta para a briga, né? Porque agora embolou tudo a NFC Norte, né, cara? Por que pareça ali, o Bears hoje tá o quê? Tá em primeiro? Tá em segundo ali na sua divisão, porque ele tem, acho que, o mesmo número de vitórias do Lions. Ele tá em segundo porque tem um jogo a mais, né? Então, assim, o Bears tá vivo, né, cara? Com o Caleb Williams aí jogando bem, 3 touchdowns. E o Colston Loveland, a Ilha do Amor, né, Bada, aparentemente estreou agora com 2 touchdowns. Vamos ver se daqui para frente, de fato, vai fazer valer a pick 10 desse draft, né, Bada? Lembrando que ele foi escolhido acima do Tyler Warren, né, Demir? Como tá indo no first round desse draft, né? O Bears escolheu ele acima do Tyler Warren, que foi uma surpresa na época, né? Cara, o Bengals, acho que a chance é a divisão ainda, né? Porque eu acho que pelo wildcard é difícil chegar nos playoffs, e eu acho que é difícil o Bengals estar pensando em playoffs com essas 2 derrotas seguidas que eles tiveram aí, bem cruéis, né? Aquela com o Jets inadmissível, né? E essa aí também, como você falou, né? Achei que faltou um pouco de gestão de relógio ali também, né, Neminho? Eu sei que é difícil uma situação ali que você tem que marcar o TD e ainda gastar tempo, porque a prioridade é você marcar o TD, obviamente, né? Mas, enfim, deixou muito tempo no relógio, e lembrando que a diferença ficou só de 1 ponto, então nem o TD ali que o Loveland fez seria necessário, né? Era só um field goal ali para matar o jogo, né? Para virar o jogo. Então, se deixar hoje um time com pouco menos de 2 minutos no relógio para arrumar um field goal é uma tarefa que é muito mais incompetência do ataque de não conseguir do que outra coisa, né, Demi? Porque os ataques do jeito que são hoje, do jeito que o jogo é hoje, é algo bem factível de se conseguir. Então, achei que faltou um pouco de gestão nesse sentido. E uma pena, porque, cara, foi uma recuperação de um sidekick, né? Que a gente teve, o quê? 2 esse ano, eu acho. Um rate baixíssimo que a gente está vendo de recuperação de um side aí, né, Demi? Até uma jogada chata que está se tornando aí, que eu, na minha opinião, acho que deveria se pensar numa mudança dessa regra aí para o futuro para dar mais oportunidade para o time que está atrás recuperar em posse. Mas já se discutiu naquela questão da fazer uma 4ª para 15 e tal. Vamos ver. Eu acho que seria mais, deixaria o jogo mais dinâmico, mais legal. Mas, enfim, cara, então acho que o Bengals, de fato, acho que fica numa situação muito difícil, apesar de estar jogando o ataque num nível bem legal, o Flaco saindo do nada aí para retomar essa relevância, jogando bem, jogou muito bem, lembrando que ele estava questionable durante a semana, né, e acabou fazendo um jogo de 400 e cacetada jardas, quase 500 jardas lançando, né? Então, pô, foi duro pro Flaco essa derrota aí na conta, depois de ter feito tudo que ele fez de sacrifícios aí para levar o Bengals numa posição boa. Exato. E esse jogo teve a pizza de Chicago Special, né, Bado? Teve aquela jogadinha lá que cara, para o Caleb Williams, né? E falando do Bears, cara, eu acho que o espírito é outro, né, Nemir, com o Ben Johnson, né? Quando que você, no Bears dos últimos anos, acharia que depois de tomar uma virada daquela ali, o Bears ia ter força mental para lá e virar o jogo novamente com o TD daquele explosivo? Cara, era
script desenhado do Bears que a gente está acostumado a ver, de entregar a paçoca ali de uma maneira mais cruel e vergonhosa para o torcedor possível, né? E acabou que agora parece que a chave virou. Exato. Será que a chave virou em Indianápolis também, Mado? O Indianapolis Colts foi para Pittsburgh e perdeu, né? 27-20, num jogo particularmente terrível do Daniel Jones, né? 3 interceptações, algo que a gente não estava acostumado a ver, 2 fomos perdidos, voltou a ser o Daniel Jones aí de Giants, né, Bado? E aí, cara, você acha que o Indianapolis Colts perde força com esse resultado meio inesperado? Ou o Pittsburgh Steelers, que é aquele osso duro de... Cara, o Steelers é impressionante, né, cara? Quando você acha que ele vai morrer, cara, ele do nada ele vira o, né, o Highlander lá, né, cara? Impressionante o que acontece com o Steelers, cara, porque tem jogo que é fácil, ele vai lá e perde, tem jogo que é difícil ele vai lá e ganha, né, cara? Então, mas enfim, Steelers líder da divisão, o Colts ainda permanece com a seed 1, né, na NFC, apesar de agora ter empatado com o Patriots e com o Broncos, né, 7-2. O que você acha do Indianapolis Colts e do Steelers, cara? Qual o parecer com essas duas equipes aí? Cara, acho normal a derrota do Colts. Acho que estava na cara que não ia ganhar todas aí, como estava sendo nas últimas semanas. E, enfim, é importante ver como o time reage a uma situação dessa agora, né? Uma derrota, como é que o time vai. Indianapolis está bem comprado com essa temporada, aparentemente, né, Neminha? Fez uma troca hoje bombástica aí, por cedendo 2 first round picks pelo Sauce Gardner do Jets, né? Então, mostrando que está dando all-in nessa temporada aí mesmo para tentar ganhar. Tá vendo que o time está encaixado, de fato tem uma linha ofensiva ali que está fazendo o Jonathan Taylor correr, e deu para ver, né, Neminha, com o Jonathan Taylor contido, quanto esse ataque sofre, né? Então, daí que tem que pesar, né, Neminha? Não ficar pagando 50 milhões por ano pro Daniel Jones já, porque claramente é uma situação muito favorável que ele está vivendo aí com esse jogo corrido do jeito que está, né, Neminha? Vai ter jogo, e a gente sempre fala isso, vai ter jogo no playoff que o cara às vezes vai ser exigido para ganhar no braço. Como que ele vai reagir, né? Então, cara, deixa ele jogar uma temporada inteira. Eu sei que corre o risco de perder o cara aí na off-season, mas a probabilidade sempre maior de manter, né? Quando o cara tá no mesmo sistema, encaixado e tudo mais, e caso venha dar tudo certo, você segurar. Como era o Darnold do ano passado, né? Acho que o Vikings, se quisesse, tinha segurado, né? Por mais que ele virasse free agent. Então, enfim, acho que um time ainda sob júdice, né, Nemir? Não dá pra gente dizer já que, pô, o Colts é o bicho papão. Acho que vai ter essas inconsistências aí. Como a maioria dos times, por sinal, né, Deminha? Não tem um grande bicho papão nessa temporada aí que a gente crave dizendo assim, pô, esse time aqui imbatível, assim, um time que vai entrar favorito todos os jogos, enfim, cara, a gente já viu todos tropeçarem aí, né, Deminha? Então, acho que está bem equilibrado esse ano, não tem nenhum grande time assim que eu veja que fale, caraca, esse time aqui vai levar a divisão da raça, aí, como a gente viu anos anteriores aí, outros times surgirem, né? Então, enfim, a gente vê até times muito bons que nem lideram a sua divisão, né? O próprio Rams aí, né, que tem jogado muito bem, está em segundo na divisão atualmente. Enfim, assim como outros também, né? Como o próprio Buffalo Bills também, segundo na sua divisão. Então, mostra que a liga está bem equilibrado esse ano aí, acho que não tem nenhum time assim saindo da curva, na minha visão. E, cara, sobre o Pittsburgh, parece que é um time que vai ficar nesse perde-ganha, não vai ser um time extremamente dominante com uma sequência de vitórias, mas é um time bem capaz de ganhar essa divisão, né? Acho que a batalha vai acabar sendo no final, na rabeira das últimas semanas com o Ravens ali, para ver, até não sei se tem confronto direto nas últimas semanas ali, mas se tivesse, seria, acho que uma daquelas clássicas lá, quem perder vai para os playoffs, quem ganhava para os playoffs, quem perde está eliminado, assim, sabe? Como a gente viu aí no passado com Packers e Lions na última semana, outros tiebreakers ali rolando na semana 18. Enfim, eu acho que seria um cenário desenhado assim, mas eu acho que os Steelers têm condições de chegar nessa disputa assim. Mas se tivesse que botar minhas fichas hoje, eu acho que colocaria as fichas no Ravens nessa divisão, não no Steelers. Eu acho que eu também colocaria. 49ers visitar o Giants.
em Nova York, 34-24 para o 49ers, se recuperando, né? Claramente o Giants, sem as suas peças ali, como Malik Neighbors, como Cam Scatterable, né? É um time que não vai, né, atrapalhar ninguém, né? Vai até tentar fazer um jogo complicado, tentar, né, rebater ali, trocar tiro, mas vai no final acabar morrendo, né? Foi o que aconteceu com o 49ers aí. O 49ers ali acabou, né, mais uma vez com o Mac Jones conduzindo com 2 touchdowns. O Brock Purdy até estava disponível para esse jogo, mas foi preferido, né, deixar ele na reserva, né, caso precisasse. Foram com o Mac Jones. O Mac Jones conduziu, o Christian McCaffrey correndo bem, o próprio Brian Robinson também com touchdown nessa partida. Então, 49ers ali com a sua campanha de 6-3, né, cara, que é algo que é para brigar, para botar fogo na lenha ali, porque a NFC West está disputadíssima, né, com Rams, com Seahawks, né, e o próprio 49ers. E o Giants, cara, é pensar no futuro, né, cara, ver o que faz, como é que vai moldar a partir do ano que vem aí, porque, assim, é um time que vai começar a ter vários talentos jovens ali, e daqui a pouco tende, né, a dar liga, né. Pode demorar 2, 3 anos? Pode, mas a minha opinião é que se ajeitar a casa, o Giants até, quem sabe, possa futuramente voltar a ser o Giants ali que brigava por algo grande, né, Bato? Com certeza, Neminha. Uma pena que aconteceu com o Giants aí, cara, porque de fato um time que estava mostrando uma certa promessa ali da gente até ficar animado para ver, né? O Scarabout, o Jackson Dart, o Nick Neighbors, esse trio junto ali, seria algo bem legal da gente acompanhar. Acho que um trio aí que, obviamente, por ano que vem não tá de volta aí, né? Mas para esse ano acaba que a situação agora ficou meio só o Dart ali tentando fazer milagre, né, Neminha? Até tá jogando legal, né? Não dá para dizer que não. Mas mesmo assim, acho que quem sabe o Brian Dable tenha se salvado aí por conta do surgimento de Scarabout e Dart de forma promissora, mas para esse ano vai ficar feio. Vamos ver se isso de alguma forma interfere na sequência do trabalho dele ou se ele consegue puxar umas vitóriazinhas aí para apagar um pouco esse incêndio. Mas, enfim, foi uma pena que aconteceu com o Giants. E o 49ers, cara, putz, é esquisito, né, Demir? Bastante talento e tal, mas não me empolga muito ver o 49ers jogar hoje, não, viu? Parece que tá sempre uns caras. O time nunca tá completo, né, Demir? Dá essa sensação ali que tá sempre um negócio meio sofrido, assim, apesar de ter metido 34 pontos aí. Enfim, eu acho que dentro da divisão ele é o Seahawks e o Rams hoje em dia tá muito mais legal da gente ver do que o 49ers, né? Mas enfim, time obviamente duro e que pode chegar também. É porque os caras estão voltando aí, né? Exato. E tem um treinador absurdo também. Bora para o jogo defensivo da rodada. Denver Broncos foi visitar o Houston Texans, 18-15, no apagar das luzes, com field goal marcado pelo Will Lutz, né? O Houston Texans, que tem a defesa menos vazada da liga, com uma média de 14 pontos por jogo e jardas também, né? Cede poucas jardas. Recebeu o Broncos, fez um jogo difícil, jogo competitivo, jogo bem brigado, né? Chegou até a ficar na frente ali por 15-7, né? Com 5 field goals do Kaimi Fairbairn, né? Que foi o destaque da equipe. E o Broncos no final conseguiu aí virar com o touchdown do Bo Nix passando para o R.J. Harvey, e no finalzinho o Will Lutz decretou a vitória do Broncos num field goal. Eu vou deixar você falar esse jogo, né, Bado? Porque você acha que eu sou um cara que está falando muito do Denver Broncos ultimamente, né? Que acha que eu estou vendendo que o Broncos é a melhor equipe do mundo desde 2010, mais ou menos, né? Que acho que você não está me ouvindo nos nossos episódios semanais aqui, criticar Champeito e companhia, mas eu vou deixar você analisar primeiro e depois eu rebato esse Denver Broncos aí, Bado. Denver Broncos é fogo de palha para você, né, cara? Não é isso. E, aliás, eu não acho que você faça isso aqui. Você mantém um personagem coerente e tal. No off, que você é um cara que é mais empolgadinho aí, mais do que deveria. Mas, enfim, cara, eu confesso que não vi esse jogo inteiro, né, minha? Vou fazer meus comentários com base em percepções do que li e do pouco que assisti dos lances. Mas, cara, eu fico com a impressão, Neminha, e aí você me corrige se eu estiver sendo injusto.
mas que o Bo Nix leva a glória sempre desse Magic no quarto aí, mas, cara, o Denver tem que agradecer pela sua defesa, né? Que tem mantido o time aí nessas batalhas até o final, com os ataques adversários marcando pouco ponto e deixando condições para fazer. Até fiz uma piadoca com você, né? Essa semana, se o Bo Nix era a nova versão atualizada do Tim Tebow, né, Demi? Que não joga nada por 3/4 e no quarto brings the magic e vira o jogo, né? Então, assim, tem acontecido isso aí com uma certa recorrência, podemos dizer assim, né, Demi? Mas com algumas exceções aí, como foi o espanco no Dallas, né? Mas no geral aí tem sido jogos apertados que o Denver tem tido que buscar no final, ali no último quarto, chegou o último quarto ainda com o jogo não decidido. Enfim, eu acho que o principal mérito do Denver é esse, é normal que o QB acabe saindo com a glória, né? Recebe para isso e também recebe críticas quando as coisas não acontecem, muitas vezes injustamente, então faz parte do papel do QB também, colher os frutos. Tá vazando um áudio aí de mim. Devia estar vazando algum áudio aí do teu ambiente. Então, assim, natural que aconteça isso com o QB. Mas o Broncos, cara, obviamente, um time muito competitivo. Tem um pouco de efeito do seu schedule também, que tem sido bem favorável. Não vamos passar pano aqui, né? Dizendo que a schedule do Broncos é extremamente desafiador, porque até o momento não foi, né? E essa semana continuará não sendo, enfrentando o Raiders aí na quinta-feira. E depois ainda tem Raiders novamente, tem Commanders agora sem o Jayden Daniels, e os demais confrontos são sim mais cabeludos a partir daí, né, Demi? Temos Chiefs, temos Packers, Jaguars, que tem tido uma temporada surpreendente aí, e fechando com Chiefs e Chargers. Então agora é o momento do Broncos mostrar se vai ganhar essa divisão mesmo, né? E aí que eu acho que tá. Esses confrontos aí, de minha restantes entre Chiefs, Broncos e Chargers são extremamente importantes aí para playoff picture e para a decisão dessa divisão, porque eu acho que nos demais confrontos esses três times tendem a fazer um bom papel aí nos confrontos fora desses cruzados dentro da divisão. Então eu acho que o Broncos tem totais condições de ganhar essa divisão. E assim como o Chiefs e Chargers, ao meu ver, também tem se fizerem um bom papel. Se acabar flipando aqui, um perde e ganha ali, Demi, acho que o Broncos leva essa divisão, e daí Chiefs e Chargers ficam ali com o segundo e terceiro, não necessariamente nessa ordem, né? Mas eu acho que os três vão para os playoffs, na minha opinião. Essa é minha humilde opinião, Demi. Acho que o Bo Nix leva a glória, mas quem deveria levar essa glória aí, semana sim, semana também, é a defesa do Denver, que acaba mantendo o time no jogo em absolutamente todas as partidas, né? Já que é de fato um grupo muito forte. Vamos lá, então. Você não está todo errado. Acho que a defesa tem grande parcela, tanto é que não cedeu touchdown aí nessa partida, né? Pode observar, mesmo jogando sem Patrick Surtain. Então, uma defesa fortíssima. Dispensa comentários. Eventualmente um jogo ou outro vai falhar, né? É normal isso, acontece. Sobre o Bo Nix, cara, se fosse o Patrick Mahomes aqui, você ia estar no Magic Mahomes mania, né? Como foi várias vezes já no passado. Mas assim, não acho que o Bo Nix seja aquele cara que ele joga mal todos os 3 períodos da partida. Eu acho que o que faz ele jogar mal é o sequenciamento das chamadas e jogadas ofensivas que o Sean Payton faz. Eu venho falando isso desde o ano passado, né? Reclamando disso. Eu acho que é isso que acaba você vê a diferença, porque o jogo passado contra o Dallas, você viu que o Denver conseguiu jogar bem os 4 períodos do jogo. Por quê? Porque o Sean Payton mudou um pouco o seu sistema de chamadas, né? Saiu daquele tradicional corre, screen, ou screen terceira para 10, terceira para 8, né? Ele meteu o screen na primeira descida, na segunda, ele variou o jogo, né? Ele fez RPO. O problema é que fazer isso com a defesa do Dallas é fácil, né? Ele tem que fazer isso nos jogos difíceis também, né, Nenê? Que a defesa do Dallas é uma tetinha, pelo amor de Deus. Né? Não, concordo plenamente. Não tô falando que não, né? Só que se o Sean Payton não chama as jogadas assim, como é que o Bo Nix vai... Não, tô falando do Sean Payton, não tô falando do Bo Nix, não. Tá. Sean Payton. Tem que soltar esse cabresto do ataque, né? Sim. Nos jogos difíceis também, né? Exato. E várias jogadas, inclusive quando tem quando solta um pouco o Bo Nix antes, o Denver vem sofrendo com drops, né? Todos os jogadores do ataque, inclusive o Cortland Sutton, inclusive debati bastante agora há pouco aí no grupo do Broncos, lá com a galera.
Cara, o Santo, para mim, eu amo o Santo, cara. Eu acho ele espetacular. Ele é também, às vezes, muito subestimado. Claro que ele não é um wide receiver de um elite, não é. Mas, cara, ele é um cara, porra, muito produtivo. Bom, Só que nível todo bom, jogo. também acho. Mas todo jogo ele dropa uma bola. Cara, todo jogo ele tem um drop. Isso, cara, é certo, né? E daí, cara, o Denver precisava de um complemento melhor, né? Na posição de receiver, que foi o que a gente falou ali no grupo e tal. Se quisesse ser contender, ele era Super Bowl esse ano. Tá? Não se mexeu nessa deadline, ou seja, front office claramente não deve estar pensando mesmo que a torcida acredita que o time possa ter algum tipo de janela aí esse ano com o Bo Nix e tal, porque o Bo Nix vem jogando bem, querendo ou não, sendo clutch no quarto período, né? Independente da defesa estar jogando bem o jogo inteiro, o Bo Nix precisando chegar lá para virar o jogo, o Denver essa temporada, todos os jogos fez isso, né, Bato? Você não pode falar que não. Todos os 9 jogos que o Denver teve na temporada regular, no quarto período, o Bo Nix jogou bem, o Bo Nix deixou o time em condições de pontuar e ganhar jogo. Não ganhou o jogo contra o Chargers, porque a defesa cedeu um touchdown lá que, né, não sei o que aconteceu, e perdemos. E para o Indianapolis Colts, porque perdemos um field goal, né, que o Bo Nix conduziu o time para fazer um field goal e o Lutz errou, e na sequência a gente teve uma falta do field goal do Colts, que o Colts bateu de volta e ganhou o jogo, entendeu? Então, assim, todos os jogos do Bo Nix no quarto período ele vem jogando bem, né? Claro, não vou endeusar, falar que é o melhor quarterback, não é. Mas, assim, falta um pouco da dinâmica do Sean Payton tentar deixar o jogo mais à vontade para o Bo Nix no jogo durante todos os períodos, né? A gente não vê isso. Mas é possível que o quê? Quinta-feira agora, o Bo Nix chega em campo, jogue bem 4 períodos. Por quê? Vai pegar um Raiders, que é um time ruim. Aí quando é time ruim, o Sean Payton solta o cara, tá ligado? Mas jogo que é difícil, daí ele quer aprender. Ele quer, tipo, não sei, cara. É um troço que, assim, Muita cautela, o torcedor do né? Broncos também não... o torcedor do Broncos não entende isso, cara. Então, enfim. Mas o Broncos, cara, vem fazendo um bom papel, né? Então, semana que vem é outro jogo aí. Semana que vem não, né? Daqui a 3 dias, 2 dias. Um jogo para ganhar, manter essa gordura pro Chiefs, né? Claramente o Chiefs está lá atrás ainda, 2 jogos atrás, mas é um adversário, na minha opinião, mais qualificado que o Chargers. Eu hoje me preocupo mais com o Chiefs para brigar pela divisão do que com o Chargers. Claro que o Chargers pode eventualmente ganhar a divisão, né? Mas eu não me preocupo com o Chargers hoje. Eu falo, cara, beleza, é o Chargers, mas uma hora ou outra eles conseguem dar um jeito de entregar a paçoca, né? O Chiefs não, o Chiefs ali ele tá no caminho que ele consegue arrumar vitórias, como foi contra o Ravens, quando o Lamar saiu no terceiro período, fez o papel do Chiefs, venceu. Foi contra o Lions, né, que venceu, né, adversários difíceis. Essa semana perdeu, claro, mas, enfim, é outra história. Mas é um negócio que a gente fica meio, né, enfim, o Broncos, assim, para mim é um time de playoffs e nada mais, diferente do que você passa aí nos grupos, né, falando que eu acho que o Denver é o melhor time da galáxia. Mas vamos falar dos outros aqui, depois a gente passa o playoff picture leader, você volta a me atacar novamente. Vamos lá. Vikings e Lions. Surpresaça essa. Nossa, 27-24 para o Vikings. A defesa do Vikings é muito boa, cara. Não pode esquecer disso. Defesa, de fato, no nível excelente. O trabalho muito bom do Brian Flores, hein? Pois é, cara. É algo que a gente, né? O ano passado eu falava muito mal da defesa do Vikings, mas aparentemente o Brian Flores acertou, né? Aí fica essa inconstância com relação ao ataque, porque o DJ McCarthy o ano passado não jogou, né, mas o Sam Darnold foi bem, daí esse ano, né, teve que ir com o Carson Wentz, teve uma vitória ou outra, depois deslizou ali onde não deveria, daí a gente fica com aquele pé atrás do Vikings, puto, o Vikings não é o time, né, que vai chegar lá, que tal, mas vai lá e chega e ganha do Lions em Detroit. Daí você fala, pô, os caras, né, conseguem quebrar uma tendência aí que a gente imagina que o Lions agora vai também, né? Mas o Lions tropeça em casa. Mas assim, cara, é uma derrota. Assim, confronto divisional para mim é algo que pesa muito, tá? Por mais que o time esteja ruim, para mim 90% dos jogos, cara, divisionais, os times vão brigar, vão dar vida para dificultar, né? Eu acho que acaba acontecendo isso e nessa hora acaba flipando, né? Nesse caso, flipou pro lado do Minnesota Vikings, que foi lá e venceu e agora voltou para a briga, né? Na divisão que aparentemente estava meio distante. Agora, enfim, o Lions, eu acho que assim, eventualmente vai se recuperar, né, mano? É um time que dispensa comentários. Eu acho que eventualmente ele se recupera
e quem sabe ainda consiga manter a divisão, né? Pois é, não, a divisão completamente aberta, ainda 3 times aí com 5 vitórias e o Vikings com 4 no último lugar ainda, então totalmente em aberto essa divisão. Mas é isso, cara. Eu acho que essa defesa do Brian Flores é de fato muito complicada para o QB, né? Você viu que o Jared Goff sofreu 5 sacks aí, coisa que a gente não está muito acostumado a ver nas últimas semanas. Usa muito aquelas blitz com os 2 linebackers, aquele double A gap blitz, né, que eles falam, né? Bota os 2 linebackers por dentro ali, atacando os guards. Às vezes os caras dropam, às vezes vão, às vezes vai um, às vezes eles fazem X, enfim, fica aquela confusão ali. Que para o QB ler todo o snap, além de ser cansativo, né, Demir? Toda jogada você tem que ficar entendendo qual que é a tendência, chamando um fake snap ali para ver se consegue ler quem que vem, quem que fica, ou se vem os dois, enfim, cara, um negócio chato. E acho que de acordo com o jogo vai se desenvolvendo, você atrás do placar, você acaba cada vez mais se descuidando mais disso e tentando resolver o jogo no braço ali a forceps, e daí o negócio desanda. Então, quando encaixa, é difícil realmente. Mas ainda acho que o Lions é o melhor time dessa divisão. Packers aí perdeu também o Tucker Kraft agora, a gente vai falar disso na sequência aí para a temporada, que acho que era um dos principais jogadores desse ataque. Zicamo, né? Inclusive, falei na semana passada aí que se não fosse o Tucker Kraft no Packers, acho que era o time mais sem graça da liga, e os caras perderam o Tucker Kraft só para reforçar minha afirmação. Mas enfim. Eu acho que o Lions vai continuar brigando. Acho que esse confronto foi perfeito na colocação de que esses confrontos divisionais aí realmente tem a surpresa aí, porque os times se conhecem muito, né, Nemi? Muitas vezes os times até são moldados um pelo outro, assim, né? Do tipo, pô, o que eu tenho na minha divisão aqui? Vou pegar isso no draft para minha defesa estar mais forte aqui, para parar esse aquele adversário, para ter uma alternativa de escape aqui. Então, isso acontece muito, né? Falando pelo Chiefs, que é o time que eu acompanho mais aí. Muitas das defesas da AFC West aí foram também montadas em função disso, né, Demi? Como é que ele vai parar o Mahomes aí? Vamos pegar mais DB, pegar um cara assim assado, mais pressão, né? Investimento mais cedo em pass rush também, quem sabe. Isso vai ditando tendência, assim como foi com o Peyton Manning na época do Colts, como o Tom Brady na época dele também. Os times ali da divisão acabam tendo que se virar para entrar na briga, porque o primeiro objetivo de todo time é ganhar a sua divisão, né, Neminha? Para depois pensar em outra coisa. Então, acho que esses confrontos aí são bem importantes e muitas vezes surpreendentes, trazendo sempre uma surpresinha. Acho que essa foi um exemplo clássico disso aí. Exatamente. Falando do Packers perdeu em casa para o Carolina Panthers, 16-13. Você vai falar do lado do Packers aí da questão do Tucker Kraft. Agora acho que você nunca mais vai assistir jogo do Green Bay Packers e a torcida não vai querer que você assista mesmo, né? Porque depois da zicada que você deu aí, acho que os caras querem te pegar na porrada aí, cara. Olha, seria um prazer. Nos ouvir. Seria um prazer. Ô time chato de ver, cara. Tava até com a tristeza essa semana, minha. Tava vendo uns highlights do Brett Favre. Brett Favre, pra quem não sabe, é o maior ídolo do esporte aí, né? Então, cara, no futebol americano, no caso, né, tem outros ídolos de outros esportes aí, como Gustavo Kuerten no tênis, enfim, entre outros. Mas, cara, e daí você vê aquele Packer, pô, aquilo que era legal de ver, cara, Neminha. Favre lá correndo, lançando interceptação, revertendo o campo, sendo sacado, apanhando e lançando TD de 80 jardas. Aquilo que era maravilha de assistir, cara. Eu não era fã do Aaron Rodgers, mas sei que era também. Quem era, curtiu muito a época dele. Agora vê esse Packers aí que, meu Deus do céu, cara. Não, daí a galera fala, não, talento jovem, tem um monte de receiver ali que se somar a produção deles é melhor do que ter um grande wide receiver 1. Beleza, ok, concordo com tudo isso, mas é chato. E acho que prova disso é que também não é tão eficiente assim como se esperava, né, Neminha? Perder pro Panthers em casa, esse Panthers aí que, de fato, tá bem surpreendente, mas longe da gente considerar um time forte, né? Mas, como você vinha batendo na tecla, né, Neminha? Deram a bola pro Rico Dowdle de novo e ganharam o jogo, né? Então mostra aí que acho que a fórmula é essa, né, Neminha? E tava claro que era essa, né, por sinal, né? E o homem tá monstro, né? 130 jardas, 2 TDs aí. Acho que você vai falar dessa parte também, né? Pois, será que é difícil pro Canalhas, né? Tem que chamar de Canalhas o treinador do Panthers, né, cara? Entender que semana passada ele resolveu dividir, né, as corridas do Chuba Hubbard, sendo que o Rico Dowdle tava voando. Cara, tem coisas que, assim, eu não consigo entender, né? Quando o jogador tá rendendo,
por mais que o cara seja titular e tal, cara, não dá para você pôr o cara ali, splitar a corrida e tal. Acho que, né? Vamos falar daqui a pouco do jogo do Cardinals, inclusive, que eu comentei contigo ontem com relação ao Brissett, né? Vamos falar disso depois, que eu comentei, até perguntei para você, e o Brissett tá na hora, ou não, de ser que desse o titular, e o Kyler Murray dá uma segurada. Enfim, mas o do Panthers foi o caso. Pô, botou o Rico Dowdle, colocou a bola na mão do cara, pronto, fechou ver, vitória, 5-4 na divisão, tá ali agora na sombra, né, do Buccaneers, querendo ou não, um joguinho atrás ali, né, porque tem um jogo a mais, o Buccaneers já tem bye. Mas tá na briga, né, cara? Era meio óbvio. O Panthers perdeu jogos essa temporada com adversários basicamente superiores a ele, e os adversários inferiores, ou até mesmo que ele pudesse bater de frente, ele venceu, né? Não à toa está com esse recorde surpreendendo todo mundo. O Bryce Young ainda é inconstante, jogo sim joga bem, o outro joga mal, mas, né, jogou mal dessa vez e conseguiu uma vitória. Então, né, quando joga bem e consegue vitória, melhor ainda para o time. Então, acho que o Panthers aí, quem sabe, possa vir a ser uma surpresa ainda. Daqui a pouco a gente fala ali na hora do playoff picture, mas talvez possa, quem sabe, incomodar, né? Mas o Packers, cara, de fato, também é muito hype em cima do Packers, né, cara? Galera botando o Packers em top 3 no Power Rankings e tal, tipo umas paradas que, sei lá, para mim eu não concordo, mas a opinião de cada um é de cada um, né? Próximo jogo aqui, cara, um jogaço também, querendo ou não. O Raiders perdeu para o Jacksonville Jaguars na prorrogação, né? 30-29. Cara, considerações desse jogo, né? O Raiders é o Raiders, né? Nada mais do que isso. Gene Smith, meu amigo, assim, lançou 4 touchdowns, mas, cara, também, sempre tem uma pique, Ashton Gente de produção Não, o último lance baixa. do jogo foi ridículo, né? Não, a tentativa de 2 pontos foi algo, assim, surreal, né, cara? Claro, era para fazer a conversão, porque ou senão você ia empatar o jogo, né? Ou perder, eventualmente, caso o Jaguars conseguisse ainda avançar no campo. Mas, cara, do céu, a maneira que foi, cara, você vê que o Geno Smith também parece que não tá nem aí com nada, né, cara? E o Brock Bowers é um talento ali que vai, né? Coitado, esse ali ele vai mofar no Las Vegas, cara, e não vai conseguir mais nada, né? Só números e touchdowns, e talvez um contrato, porque, cara, ali não tem futuro para ele. E o Jaguars, cara, só a minha última observação aqui desse jogo, cara, o Trevor Lawrence, cara, ele é retardado, cara, só pode. Chega na goal line, cara, não é QB sneak, ele quer pular por cima da linha, né, cara? Ele não, acho que ele não tem aquela memória de lembrar, pô, semana retrasada o Nick Bolton pulou comigo e tirou a bola da minha mão, né? Ele vai lá e faz de novo, né, cara? Por pouco não perdeu a bola de novo, né, cara? Mas dessa vez deu certo, cara. Não sei, cara, o que passa na cabeça desse cara? O Drew Brees fazia muito isso, né, Deminha? Essa jogada eu acho meio cheat code também, acho meio apelação ali. Não sei se deveria ser válido, não, porque, cara, não tem muita defesa, né? Apesar de você falou aí dessa questão do Nick Bolton, se o cara executa rápido ali, não tem como parar, né? É um time muito difícil ali. Mas, enfim, também acho que o sneak, ainda mais com um cara do tamanho dele, seria mais recomendado, né? Menos risco envolvido aí, né? Mas, cara, o Jaguars, acho que essa vitória só mostra o quanto é um time que não é tudo isso, né? Não, acho que não é tudo que esse recorde diz aí, um recorde de 5-3, certo? Ganhou do Chiefs aí, quem sou eu para estar falando, mas é um time que, por exemplo, estou falando aí no Playoff Picture, que a briga do Chiefs, se não ganhar a divisão, vai ser com esse time. Não me assusta se tiver que dizer assim, pô, vai ser a batalha do Jaguars contra o Chiefs pela última vaga dos playoffs, pô, não me assusta, sinceramente. Então, acho que é um time que, com esse tipo de vitória contra o Raiders, aí, mostra que, de fato, calma lá, né? Tem que dar uma segurada com essa empolgação em alguns times que, às vezes, são schedule casualty. Então, vamos ver se me parece ser o caso do Jaguars aqui também, apesar de ter puxado algumas vitórias interessantes, mas sofrido em outros jogos aí também, de forma triste. E aí teve também trocas, né, minha? Inclusive entre esses dois times aí, Jacob Myers saiu do Raiders para ir ao Jaguars, né? Acho que o Jaguars tentando suprir um pouco a ausência do Travis Hunter aí, eles tinham bastante expectativa nessa temporada, e falou-se até, inclusive, de trocas do Brian Thomas Jr., né? Saindo do Jaguars, mas aparentemente ficou, então
Vamos ver como é que vai se desenhar esse receiver room para o ano que vem. Mas parece que o Brian Thomas não está com muita moral, não, né? Ele já tinha sido demovido para receiver 2 aí por Travis Hunter, antes do Travis Hunter machucar. E daí machucou, tiveram que fazer aquele oi sumido, veja bem, não é bem assim, fica aí, amo você. Mas quando acabar a temporada, quem sabe o papo seja outro. Né? Mas aparentemente a movimentação do Jaguars é acreditando no Duval, porque, né, para trazer um receiver aí com o recorde que tá, é porque estão sonhando aí claramente em pegar um wildcard, quem sabe até mesmo a divisão aí, caso o Indianapolis resolva tropeçar, né, e eles não. Próximo jogo, passeio do Rams, 34-10, como deve ser, né, com quem enfrenta o Saints monstro, né? aí. Jogando demais, né? Cara, eu acho que desde que a gente começou esse podcast lá em 2021... Líder em TDs aéreos da liga, 21. Exato. A gente começou no Super Bowl, que foi Rams e Chiefs, né? Se eu não me engano, nosso podcast com o Matt Stafford, né? E, cara, ele é um cara que a gente sempre falei, né? Ele, para mim, é subestimado, é um cara, porra, batalhador, comeu o pão que o diabo amassou lá em Detroit, né? Com os times horríveis, só tinha Calvin Johnson, mesmo assim, ele fez o Calvin Johnson ter a carreira que teve, né? A gente pode... Você falou Rams e Chiefs, o que? O Super Bowl do nosso primeiro podcast, isso? Eu acho que foi, cara. Não, foi... Rams e Chiefs nunca jogaram no Super Bowl, cara. Foi Bucks e Chiefs aquele ano, daí no ano seguinte o Rams ganhou do Bengals. Isso. Foi quando teve a troca, então, Teve o Super Bowl e daí teve a troca do Goff e do Stafford, né? Isso aí. Foi isso. O Stafford ganhou no primeiro ano do Rams, né? Foi isso. Né? Isso, me confundi. Mas, enfim, o Stafford, cara, é absurdo, cara, o que ele joga, né? O quanto ele é resiliente, porque ele apanha pra caramba. Nunca teve linhas ofensivas assim que pudesse falar, porra, dou a segurança que, né, para ele ficar no pocket e não se machucar. Vou dar o exemplo do Bo Nix. O Bo Nix, a defesa do Denver, o ataque do Denver, a linha ofensiva, é que menos 7 sacks. Então, o Bo Nix está inteiro porque a linha ofensiva do Broncos, cara, é fenomenal, né? Então, o Stafford não, cara, né? Ele tem um talento ali na dele, né, com dificuldade e tal. Até porque ele tem a característica de segurar mais a bola, né, Demi? Um cara mais guerreiro ali, né, de ficar no pocket até o último milésimo de segundo ali, às vezes levar uma na cara ali para soltar a bola no time que a jogada exige, né? E o ataque do Rams exige mais isso, né? Então, o cara bem... E tá acostumado com isso aí também, né? A carreira inteira foi assim, né? Então, o cara que de fato Eu confesso que nos últimos anos estava meio sacudo de ver ele jogar ali, porque, porra, parecia que todo jogo era meio igual ali, o McVay chamando corrida e sec. Parecia que as chamadas dele eram nessa tendência, mas esse ano o negócio tá voando e tá no pace ali para esse ano do Super Bowl mesmo, né? Tô vendo aqui os stats dele. Primeiro round de runs dele, ele lançou 4.886 jardas, 41 TDs e 17 interceptações. Esse ano um ano muito mais limpo no quesito interceptações, tem apenas 2 até o momento, 21 TDs em 8 jogos aí, né? E 2.147 jardas. Então tá com pace aí para uma jardas acima de 4.000, mais de 40 TDs e menos de 5 interceptações. Então, de fato, Stafford fazendo uma temporada aí que, se continuar nesse nível, acho difícil que mantenha esse pace tão alto assim, apesar de estar jogando muito bem, cara que tem que ser considerado fortíssimo para MVP, né, principalmente se o Rams ganhar a divisão aí, quem sabe entrar com seed bom nos playoffs aí, pode pintar para o lado dele, coisa que ele não tem ainda, né, Demir? Se não me engano, ele não ganhou o MVP naquela temporada que ele ganhou o Super Bowl, né? Se não me engano. Não. Acho que ele não tem nenhum MVP na carreira. Não tem. Mas, enfim, se não ganhar também não tem problema, né, cara? Ele vai ser nosso MVP, né? Porque a gente admira o cara. Isso vai ser legal ver ele ganhar, né? Sim, com certeza, cara. Eu tive a oportunidade de ver um jogo ao vivo dele, quando ele jogava pelo Lions contra o Giants, cara. Em 2017, isso. Só fazem 8 anos. Cara, e dá para ver o quanto o cara é bom, né? Você consegue ver ao vivo o cara jogando, assim, a maneira que ele joga, você vê que realmente o cara tem um diferencial, assim, né? Tava num time que era nojento do Lions. E o Saints, cara, né? Enfim, Saints brigando aí pela seed 1, porque não tem mais nada que fazer, né? Isso aí é fato consumado. Próximo jogo, Bado, Chiefs e Buffalo Bills, 28-21 pro Buffalo, em Buffalo. Josh Allen, papai do Mahomes, né, cara? Mahomes tá no colinho ali do
do Josh Allen na temporada regular até agora ali, né, cara? Sendo embalado. Exatamente. O bom é isso, né, Neminha? Que é sempre na temporada regular. A tradição se mantém, né? Então, tomara que continue assim. Josh Allen ganha na temporada regular e toma taca nos playoffs. Que assim seja. Cara, Nos torcer para que se repita esse ano. Mas, cara, não vai, cara. De fato, um jogo aí, Deminha, que o Chiefs não jogou no mesmo nível que vinha atuando nas partidas anteriores. Somente defensivamente, achei que deixou um pouquinho também, e ofensivamente acabou não convertendo alguns drives. Teve 21 pontos, até um número ok, mas sabe-se que quando entra nesses jogos aí, quando esses times de ataque muito explosivos, você vai ter que marcar 20 e poucos alto ou 30 e poucos para ganhar, né? E acabou que esses jogos são muito parelhos ali, um drive que entra aqui, outro ali, não foi. E nunca me pareceu que o Chiefs ia ganhar esse jogo, por mais que teve ali um momento que ficou uma posse e a bola, não estava desenhado ali, o negócio não encaixou muito bem durante o jogo todo ali. Então, uma derrota que não dá para dizer que foi uma tragédia, que é uma derrota normal, pegar o Bills fora de casa e acabar perdendo aí, não é nada que também está extremamente fora do planejamento, mas de fato o recorde não é dos melhores, mas eu ainda sigo bem confiante que, cara, eu até ficaria mais preocupado se estivesse vendo o Chiefs jogar. E por sinal você me viu com um tom muito mais pessimista e crítico nos dois últimos anos aí, né, minha, durante a temporada regular, quando a gente via aquele Chiefs arrastado ali, né, cara, que não rendia, que as peças ali não encaixavam, que o ataque estava esquisito. Eu falava, pô, esse time tá com um recorde lá absurdo, que acabou tendo, né, nos 2 anos aí, que acabou, inclusive, levando esse de se não me engano, os últimos 2 anos indo para os playoffs. Um ano foi aquele lá daquela questão lá do Bengals ter um jogo a menos, lembra? Teve toda aquela polêmica lá por causa daquela questão lá do jogo que não acabou, né? Por causa da morte momentânea do safety do Bills, né? E ano passado foi aquela coisa, né? Foi muito mais recorde do que atuação, mas acabou mesmo assim carregando para os playoffs. Mas agora, jogando nesse nível, cara, eu fico assim numa situação que, cara, o recorde é bem abaixo do que deveria ser, mas eu acho que é total condições aí do time tem o que agora? 9 jogos, 8 pela frente. Se o Chiefs conseguir fazer 2 derrotas e 6 vitórias nos últimos jogos, acho que um time que vai para os playoffs, com certeza, né? E eu acho que isso é possível, né? Mas, como eu te falei, divisão daí é uma questão diferente. Depende desses confrontos diretos aí para a gente ver como é que vai ser. Então, continuo confiante aí que playoffs vai pegar. Acho que ainda vai brigar pela divisão também até o fim. Mas, enfim, o jogo de domingo, de fato, não foi dos melhores. E o Josh Allen também é um cara que tem que respeitar, né? Acaba que quando o homem tá on fire ali, é difícil de parar. E é um cara que já merecia ter um Super Bowl na sua galeria. Mas calhou de estar na mesma divisão do Mahomes, que tem um histórico muito melhor que ele nos playoffs ali, como clutch, até por conta e eu acho que isso tem peso sim, né, Neminha? Do peso que tem de você ser QB de Buffalo, né? E de você ter esse peso de uma franquia que nunca ganhou e que já chegou e bateu na trave várias vezes. Isso é foda. E a gente sabe disso aí com outros esportes também, como Cleveland lá com o LeBron, né? Enfim, várias franquias aí também que ainda nunca conquistaram o seu Super Bowl e que não é fácil, né? É diferente. Então, vamos ver se o Josh Allen consegue quebrar essa escrita aí em algum desses anos, fazer por merecer isso, com certeza está. E eu ainda acho que o Bills vai levar essa divisão no final das contas, Deminha. O Chiefs, cara, ele só não tá morto ainda nessa temporada, porque ele conseguiu aquelas 2 vitórias contra Ravens e Lions. Se tivesse pedido aqueles jogos, meu amigo, a temporada já tinha ido pro ralo, né? Acho que daí não ia ter salvação, mesmo que varresse os demais jogos, né? Ia ficar numa situação bem complicada. Mas é um time claramente aí que tem problemas na linha ofensiva, né? Os tackles ali, não sei qual que é o do left tackle lá, o Calouro, enfim, que não jogou o último jogo. Tá bem machucado esse jogo aí, né? Vira e mexe, tava lá reclamando, bancando, uma coisa assim, tava sofrido para ele nesse último jogo aí, tava bem baleado aparentemente, vamos ver como é que ele vai estar nas próximas aí. O Mahomes foi uma quantidade tão grande assim, mas sofreu pressão durante boa parte do jogo mesmo. Não, mas ele apanhou bastante, né? Não só pelos sacks, né? Ele foi bastante pressionado, enfim. E o Bills, cara, também concordo com você, acha que vai vencer a divisão aí. Falar dos prime times aqui,
Seattle Seahawks 38-14 para o Washington Commanders. Washington Commanders, para mim, a temporada já vai indo para o ralo. Acabou, né? Acabou, essa acabou. Palmas para o Dan Quinn, né? E para palmas, porra, até isso me fez sentir mal depois, né, que eu falei que a contusão do Jalen Daniels tinha sido merecida, mas não por conta dele, né, coitado, né, que tava lá só cumprindo o determinado, né, mas porra, porque deixar o cara nessa condição no quarto lá tomando 30 pontos na cabeça e ainda tá jogando lá sem objetivo nenhum, o técnico tem que ser uma anta mesmo para chegar nessa situação. Não, realmente, cara, isso aí a torcida do Chiefs pode colocar na conta do Dan Quinn ali, porque brincadeira, né, cara, que manter o quarterback com um jogo que já tinha acabado, né, enfim, a situação ali agora do Commanders para mim claramente fica crítica, acho que não tem potencial aí de reverter o fato de chegar nos playoffs, acho que vai ser bem difícil. E o Seattle Seahawks, cara, para alegria do nosso querido Duin, né, cara, nosso ouvinte, que torce pro Seahawks, cara, que é um cara, né, puta, ele é o cara que ele é gente boa, mas ele é chato ao mesmo tempo, né, cara? E, assim, ele volta e meia manda falando do Jackson Smith-Njigba, né, sobre a questão dos números dele, que tá a passos largos de quebrar o recorde, né, e realmente não dá para negar, né, Bada? A gente falou pouco até nisso, né? Mas o que ele tá fazendo, cara, ele fez mais de 100 jardas no primeiro período, né, cara? Depois no primeiro tempo, perdão. No segundo tempo ele mal tocou na bola quando precisou daí, né, cara? Se precisasse ele ia render igual, né, cara? Ele tá voando mais de 100 jardas aí, jogo após jogo. É um cara aí que agora, para mim, entra nessa questão de jogador ofensivo da temporada lá do Jonathan Taylor, né? Que até então era, para mim, discutível, mas agora, olhando toda a sequência do JSN ali, cara, tá absurda, né, cara? E o Sam Darnold, cara, vai mais uma vez fazer aquela temporada dele ali, na minha opinião, né? Igual ele fez ano passado, né? Vai conduzir bem e eu vou dar o meu pitaco agora. Chegar na pós-temporada, ele vai tremer, né? Mas, enfim, mas é um cara que, claramente, depois que também comeu um pouco de algo maçou lá no Jets, cara, meio que vem dando a volta por cima e vem se consolidando aí para ser um QB1, né? Também não podemos descartar que tem muito time aí que pagaria muito dinheiro para ter a condição de chegar bem nos playoffs e perder na primeira rodada, né? Do que estão apresentando aí, né? Então, assim, acho que o Darnold ficou com esse carimbo aí, mas acho meio injusto, até porque foi a primeira temporada aí que ele teve um time que ele conseguiu levar nos playoffs, então vamos ver como é que vai ser a sequência deles aí. Eu sei que tem alguns QBs que ficam marcados por entregados mesmo, mas tá jogando muita bola, né, Demi? Não só o JSN aí, mas o Darnold também, porra. Ele acabou o primeiro tempo 100% de completion, se não estou enganado, né, Demi? E acabou fechando o jogo aí também com uma percentual de 21 de 24, porra. E aí você percebe que o cara tá confiante, né, Liminha? Você vê que quando a bola sai da mão ali, a gente nem tá vendo a cobertura, como é que tá, mas você tem a convicção que o passe vai ser completo, né, Liminha? Quando o cara solta a bola daquele jeito ali, decisive, com timing ali, né? Você vê que o maluco tá com a confiança em alta e tá bem adaptado ao sistema, que acho que é o caso aqui. E o Commanders, pô, a temporada pesadelo, né? A gente falava aí, trouxeram reforços e tal. Acabou que todo mundo machucou, todo mundo baleado, inclusive o próprio Jayden Daniels, e culminando agora com essa contusão bem ruim de ver, por sinal, né? E que acaba tirando ele da temporada. Exatamente. E agora, fechando, Monday Night Football, Arizona Cardinals e Dallas Cowboys, jogo em Dallas. Falar do Dallas Cowboys, meu amigo, para mim é uma satisfação quando eles perdem, né, cara? Sou um cara muito crítico de Jerry Jones. O cara mandou ontem que Dallas tinha feito uma troca bombástica, não podia revelar. Cara, esse cara, sério, não sei o que ele tem na cabeça. Já falei, é um cara empreendedor, aí nota 1000, né? Tudo que ele fez. Mas, cara, ele comandando um time de futebol, cara, é meu senhor amado, cara. Eu acho que se entregar para um cara na rua desconhecido, ele vai fazer melhor do que o Jerry Jones faz, cara. É impressionante. É maldade. E o Dallas... Não é, cara, não é maldade. Não, eu acho que tá velho, tá ultrapassado já, acho que sim. Mas, cara, ele segurou as pontas do Dallas muito tempo, que se não fosse ele, a gente não tava falando nada do Dallas. E por muito tempo ele criando esse hype que você falou, realmente, ele manteve o Dallas na conversa sem merecer, né? E agora, assim,
também acho que o Dallas é um time aí que precisa. Os últimos movimentos foram horríveis, acho que tá chegando a hora aí, mas não tenho todo esse hate por cima dele, não. Até admiro parcialmente, hein, apesar do momento estar péssimo. Cara, Jimmy Johnson ou Jerry Jones? Quem... Não, Jimmy Johnson, sem dúvida. Ele foi muito mais importante e o Jerry Jones errou nessa aí, com certeza. Né? Mas. Pronto, os únicos 2 títulos que o Cowboys tem na era Jerry Jones foram com o Jimmy Johnson, cara. Né? Então. Não, eu boto na conta do Não. Teve o cara que pegou depois do Jimmy Johnson. Teve o. É. Como é que é o nome dele lá? Putz, esqueci o nome. O técnico que era de Oklahoma, lá, um nome complicado, sempre esqueço também o sobrenome dele, mas ele ganhou Switzer? sem ele. Não era Switzer? Barry Switzer. Ele. Mas ganhou com o time do Jimmy Johnson. Então. Ganhou apesar do Barry Switzer, né? Inclusive o Troy Aikman fala muito disso aí, né? Quanto foi sofrido para ele aquilo ali, vendo o time que poderia ser uma potência derretendo e mesmo assim eles ganhando, e depois, no final da carreira do Troy Aikman, ele fala que foi o tanto que a primeira metade da carreira dele foi satisfatório para ele, o segundo foi frustrante a ponto de manchar o que ele tinha conquistado antes por causa do coaching staff do Cowboys aí, que de fato entregou uma geração ali que poderia ter ganhado muito mais e ter sido uma dinastia como foi o Patriots aí e tal. E daí o Dallas, defesa horrorosa, né? Bizarra. Aí o nosso querido Jacob Brissett deitou e rolou, né? O jogo terrestre também passeou 27-17, sem sustos. E aí eu te perguntei ontem, e aí, para mim, volta Kyler Murray ou mantém o Jacob Brissett, que tá jogando bem aí, né, nos últimos jogos? Daí você falou, acho que o Murray volta e tal. E hoje foi confirmado que o próximo jogo vai ser Jacob Brissett. Então o Kyler Murray vai ser bancado. Mas parece que o Kyler tá com uma contusão que parece que papo de 4 a 8 semanas pode ser que fique de fora, então pode ser que tenha uma coisa em relação com a outra. Mas de qualquer forma eu concordo contigo, eu manteria o Brissett também, tá? A minha questão é que eu achava que o Kyler ia voltar quando estivesse saudável, não que ele deveria voltar, entendeu? Acho que o fato que é o Kyler voltar, mas pelo jeito tem questão clínica também que está impedindo disso, tá? Se ele estiver disponível, não sei não o que eles vão fazer. Tem aquela questão que eu falei igual do Rico Dowdle, né? Tipo assim, cara, se o cara tá performando, né, cara, você vai lá, vai mudar, tipo, pra mim não tem muito sentido. Eu acho que acaba ficando um troço. Às vezes você coloca a temporada em risco, bagunça a coisa, né? Enfim. Então, fechamos os jogos, Bado, e vamos passar rápido aqui no Playoff Picture, tá? Só para a gente falar do lado da AFC, nós temos hoje na seed número 1, Indianapolis Colts 7-2, na 2, Patriots 7-2, na 3, Broncos 7-2, 4, Steelers 5-3, Buffalo 6-2 é o quinto, Chargers 6-3 é o sexto, e Jacksonville Jaguars hoje é o 5-3 com a 7ª colocação e última vaga dos playoffs. Na sequência temos o Chiefs 5-4, depois Texans, Ravens e Bengals com 3-5, 3-5 e 3-6, e aí para mim parou nesses 11 aqui para potenciais times que possam se classificar aos playoffs, mano. Isso com a metade da temporada entregue. Do Raiders para baixo do 2-6 ali, acho que ninguém vai conseguir fazer mais nada aí em 8 jogos, pelo menos é o que eu penso. O que você medida da situação aqui, Bado? Você acha que o Jacksonville Jaguars 5-3, ele tem potencial de vencer a divisão? O Colts hoje tem 7-2. Ou ele tem o potencial de brigar até o final com Texans, que está 3-5, Ravens está 3-5 e o próprio Chiefs 5-4. O que você acha? Porque assim, a matemática é o seguinte, nós temos 3 times aqui que eu falei, na minha visão, da AFC South, tá? E da AFC North nós temos o Steelers 5-3 hoje e o Baltimore 3-5. Ou seja, o Steelers já tem 5, né? Como é que você vê a perspectiva para você aqui? Você acha que no final da temporada, vamos dar uma estimativa mesmo, que eu vou dar a minha também. Quem você acha que acaba nesses 7 primeiros lugares ali da AFC? Cara, eu acho que o Jaguars não briga pela divisão e briga por um wild card. Eu acho que a briga vai estar entre... eu acho que o Texans também, acho que principalmente agora perdendo o CJ Stroud aí, vai jogar com o Davis Mills, mas é uma concussão, o CJ Stroud deve voltar, mas longe também de ser um time que o CJ Stroud tá voando, né? Eu acho que
reafirmo, AFC, eu acho que vão classificar os 3 da AFC West, né? E tem mais uma vaga. Essa vaga vai ficar entre Jaguars e Ravens, na minha opinião, e eu acho que o Ravens é favorito a levar esta vaga, fechando os 7 times. Eu não acredito no Jaguars, acho que é um time que vai dar uma derretida aí. Então, enfim, eu acho que a AFC West é bastante imprevisível no momento, apesar do Broncos estar liderando. Acho que o Chiefs tem um schedule aí que ele tem totais condições de, quem sabe, flipar com o Broncos um jogo aqui, outro lá, e o restante eu acho que o Chiefs entra bem favorito, cara. Todos os outros jogos aí, dos 8 que faltam, tá? Então não me surpreenderia aí um 7-1, por exemplo, o Chiefs nessa reta final, no cenário ruim, um 6-2, tá? Mas, e daí colocaria o Chiefs ali com uma situação de, quem sabe, um 12-5, né? Ou um 11-6, né? Que eu acho que é recorde suficiente para ir para playoff. Mas daí, nesse teu cenário, cara, alguém vai rodar aqui, cara. Ou o Buffalo ou o Patriots, né? Esqueci do Buffalo. É verdade. Nesse caso aí, Deminha, esquece o que eu falei sobre o Ravens, tá? Eu acho que o Ravens entre Buffalo e Patriots, eu acho que o time dessa divisão da AFC East leva essa vaga. Então, recapitulando aqui, desculpa a confusão, esqueci desse time aí. Eu acho que Buffalo ganha a divisão, Patriots vai para o wildcard com recorde bom também, tá? Então, quem sabe seja o melhor recorde da AFC, fora que esteja fora dos campeões de divisão, digamos assim, tá? Então, aí, esse time vai, os outros 2 times de wildcards vão vir da AFC West, tá? Eu acho que o Chiefs entra e o Broncos entram também, os 2 ali vão disputar a divisão, concordo contigo, eu acho que o Chargers vai ficar abaixo desses 2, e quem sabe o Chargers brigue para perder essa divisão para o Ravens, e eu não vejo o Jaguars ficando nessa briga, tá? O Jaguars vai ficar de fora aí. Essa é meu pitaco. Cara, sobre a questão do Chargers é o seguinte para mim, tá? Eu acho que é mais possível o Chiefs classificado que o Chargers. Chargers vai querendo ou não enfrentar semana que vem o Steelers, a gente vai falar daqui a pouco. E tem pela frente ainda Jaguars fora, e ainda tem Eagles e Chiefs, né? Fora o Broncos. Então são adversários bem mais complicados da tabela do Chargers, na minha opinião, né? Comparado ali a Chiefs e Broncos. Então, para mim, né? O Patriots também, eu acho que deve perder divisão. Mas se não perder divisão também, o Patriots é o one and done, né? Vai ser tipo o exemplo clássico do Steelers da temporada retrasada, eu acho, não sei, que tava 11-0, lembra? E daí chegou nos playoffs também. Pode vai ser, ser cara, desse modelo. Acho que não tem potencial para ir adiante, não. Então, para mim, eu acho que a briga fica pelo wild card, né? O Patriots acho que vai acabar entrando com a seed 5, né? Eu acho que vai ficar a briga da seed 6 e 7 com Chiefs, Baltimore ou Steelers, cara. Para 2 times, né? Esses 3 acho que levam 2. Acho que o Jaguars, de fato, para mim, acho que vai perder fora, força. Então. Não sei se fora, mas acho que vai brigar Chargers, Chiefs e o Ravens ali. Ravens ou Steelers, né? Porque se o Ravens de fato recuperar e o Steelers... Você está colocando 4 times para uma vaga, é isso? Não, 4 para 3, né? Porque um vai vencer a divisão, que é a FC Norte, né? Beleza. Daí temos o Patriots com uma vaga de wildcard. Garantido. Ou seja, falta 2 vagas para disputar. Ele está falando que essas outras 2 vagas vão ser entre Chiefs, Chargers, Ravens e Steelers, é isso? E você Steelers, porque porque daí fica 3 para 2, né? Entendeu? Acho que para mim é mais ou menos esse o cenário. Pode ser. Acho que o técnico eu considero, acho que com o Davis Mills não vai dar boa, né? Por mais que a defesa seja forte, acho que com o Davis Mills claramente o time, né, não deu para ver contra o Broncos ali que, cara, pegou uma defesa mais ou menos, pegou do Broncos que é difícil, ok, mas com a mais ou menos, cara, ele vai se peidar inteiro, né, cara? Então, estou vendo aqui no Playoff Picture do site da NFL. O Jaguars hoje está na posição 7, mas está com um playoff probability menor que o do Chiefs no momento. 57%, o Chiefs em oitavo com 67%. Daí vem o Texans depois com 27%, o Ravens com 50%. Então dá para ver realmente que a tendência é Ravens
subir realmente, pelo que a gente está vendo aqui, né? Tanto o Ravens quanto o Chiefs entrarem nessa briga e o Jaguars, ao meu ver, cair dela. Exato. E na NFC, Bado, temos Philadelphia Eagles seed 1, 6-2, Bucks na número 2, 6-2, Seahawks 6-2 na 3, Packers 5-2-1 na 4, Rams 6-2 na 5, 49ers 6-3 na 6 e Lions hoje 5-3 na 7. Daí o Bears 5-3 na 8, Panthers 5-4 na 9 e Vikings 4-4 na 10. Depois o Dallas 3-5-1 na 11, Cardinals 3-5 para baixo. Cara, a NFC tá mais disputada, né? Mais disputada, mas acho que mais desenhada também de mim aqui. Eu não me surpreenderia se esses 7 que estão agora aí sejam os 7 mesmo do playoff. Ah, sim, concordo contigo nesse ponto. Para mim, acho que né, tem muita chance desses 7 aqui irem para os playoffs. Talvez, bem talvez, o Bears aprontar alguma coisa, assim, sabe? Pelo que só o Bears, ele está mostrando ali, né? O Panthers, ok, ali, mas acho que ele, né, é um time que ainda carece de talento na defesa, né? Não vai chegar na fase final assim e conseguir. Eu acho que, por mais que esteja disputado, eu acho que tô contigo, acho que está bem encaminhado isso aí. E só o Bears ali que numa dessa, nesses jogos cruzados de divisão que a gente falou anteriormente. E o Packers agora sem o Tucker Craft, né? Com o ataque que você já falou bem ali, acho que quem sabe não só para o Packers rodar, né, Bado? Pode ser, mas eu acho que se tem algum risco, eu acho que não tem, tá? Eu acho que os 7 vão ser esses mesmos. Mas se tiver, acho que a maior chance é Bears deixando 49ers de fora, na minha opinião. Mas concordo contigo que o Packers também é uma possibilidade. Mas eu ainda acho que os 7 que estão vão ser o que estarão. Maravilha. Então, na semana 18, descobriremos, né, Bado? Então, a gente deu nossas pequenas previsões. E agora, né, Bado, vamos para os nossos pitacos aqui da semana 9. Semana essa que começa na quinta-feira com Las Vegas Raiders indo de Broncos, cara, né? Você clubista e vou de Broncos, Bado, e você? Pelo amor de Deus, né? Com certeza, Tá Broncos. bom. Tá bom. Jogo na Alemanha agora, Bado. Falcons e Indianapolis Colts. Cara, vou de Colts, né? Mas eu acho que esse jogo aqui vai ser mais equilibrado do que deveria pelos recordes dos times. Mas acho que dá Colts. Também acho que vai dar Colts, cara, e vai ser equilibrado porque, né, o Falcons claramente, quando a gente aposta contra ele, do nada ele tem uma magia, né, cara? Ele resolve aparecer, mas enfim. Primeiro horário do domingão, Giants e Bears aí, acho que o Bears leva, né, Bato? Bears, também acho. Bills, né? Bills contra Dolphins. Bills e Dolphins, Bills. Ravens e Vikings, aí é o jogo mais interessante, né, cara? Um jogo que DJ McCarthy mostrou alguma coisa ali, querendo ou não, nesse retorno, vai ganhando do Lions. Será que esse gás permanece para bater o Ravens em casa ou não, mano? Cara, eu vou de Ravens aqui de mim. Acho que o Ravens tá na missão aí, não vai deixar escapar uma vitória contra um time que não seja claramente mais forte que ele. Também acho. Browns e Jets. Eu acho que o Jets não tem mais nada na temporada, né? Eu vou de Browns. Putz, o Browns tem de mim? Não. Cara, eu vou... Putz, difícil, hein? Jogo ruim, hein? Puta vida. Cara, vou de Jets de minha. Vamos discordar nisso aí. Caraca, hein? Ousadia e alegria. Patriots e Buccaneers. Cara, aqui vai acabar a Drake Mania, né? Vai ser Bucks. Também acho. Acho que é Bucks aqui. De Baker Mayfield, voltando de indo por cima, né? É Bucks, né, mano? Bucks. New Orleans Saints e Panthers. Cara, Bucks? Panthers, cara. Oi, Teminha. Tem uma travada aqui.
Vou de Panthers aqui. Acho que também Saints aí tá em modo Sim. ver o que tem para o ano que vem. Exatamente. O Tyler não causou impacto, né, mano? Não. Jacksonville Jaguars e Titans e Texans. Cara, eu acho que o Jaguars, se ele quiser fazer alguma graça, tem que ganhar, né? Jaguars, também acho que ganha esse jogo aqui, com Davis Mills no comando. Mas o Jaguars é sempre aquela coisa feia de assistir, né? Sim. Arizona Cardinals visitando o Seattle Seahawks, mano. Seahawks, né? Acho que aqui, inclusive, eu tô vendo no pool aqui do Pick'em, é a probabilidade mais alta de vitória dos times que eu tenho disponíveis para escolher aqui. Então Legal, cara. Eu não, o Seahawks. A eu maior não da tenho essa semana escolha. é do seu Denver Broncos, 80%, e também do Buffalo contra o Miami, 80%. Os demais, a segunda maior, daí vem com o Seahawks sendo 73%. Eu não tenho quem escolher porque eu já morri, né? Então, não O estou planejamento foi podendo bom, então. escolher. Ah, cara, depois alguém nem quero lembrar quem foi que me fudeu nessa. Rams e 49ers, pá. Jogo interessante em Santa Clara, né? Cara, e o nosso amigo McVeigh é freguesaço do Kyle Shanahan, né, de mim? Mas eu vou de Rams, usa assim, de mim. Dane-se a escrita. A gente vai errar junto, cara. Porque se for pegar esse, vamos errar junto, cara. Sei da trajetória ali do Shanahan, mas enfim, o The Rams. Lions visitando Commanders, agora não tem, cara. O Lions, se quiser retomar a sua divisão ali com tranquilidade, né? Não pode vacilar, né? Exatamente, tem que ganhar. Sunday Night Football, mano. Pittsburgh Steelers visitando Los Angeles Chargers. Pittsburgh Steelers visitando Los Angeles Chargers, jogo bem parelho, hein, de minha. Mas eu vou de Chargers aqui, de minha. Cara, eu vou confiar no Chargers também, cara, porque para mim o Steelers está bem constante, né, cara? Então eu vou de Chargers. E para fechar o Monday Night Football, Eagles visitando Packers. Aí, barato. Jogamos, você vê na segunda-feira. Pô, e é Eagles, né, cara? Packers derreteu. Eu vou de Eagles, né? Já sei que o Bado não vai ver o jogo, né? Já que tem Packers no prime time, né? Vai dormir mais cedo. Não, vou ver, né, cara? Prime time eu vejo sempre. Os bytes essa semana, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Tennessee Titans e o Kansas City Chiefs. Com isso, encerramos aí os nossos pitacos da semana 10 e vamos falar rapidamente dos resultados do FABR, que tivemos as meninas da Lusa Jaguars ganhando o tetracampeonato brasileiro. Enfrentou o Curitiba Silverhawks em Curitiba, 12-8. Então, parabéns aí para o pessoal da Lusa Jaguars aí, que é uma das potências no futebol americano feminino no Brasil aí, junto com o Silverhawks também, que está sempre eventualmente brigando, né? Mas dessa vez deu Lusa. E a Superliga D3. E lá joga muita bola, né? É a QB da seleção brasileira, inclusive, né? De fato, ela carregou o jogo pesado ali, né? Jogo muita chuva, muita lama. Ela muitas vezes recebia o snap e já corria atrás dos bloqueadores ali. Ela que forçou ali na marra o TD da vitória da Lusa, que acabou garantindo esse título aí. E ganhou a MVP depois também, por conta dessa atuação. Exatamente. Superliga D3, tivemos a definição dos finalistas. O Leme Lizards venceu por 36 o Cannibals, se sagrando campeão da Conferência Norte, podemos dizer assim. E o Parobé Bears, ou Bears FA, enfim, venceu o Croco B, né, Pado? 24-19 lá no Rio Grande do Sul. Sendo assim, o Bears faz a final contra o Leme Lizards, né? O Croco B aí, mais uma vez, fica pela semi, né? Do torneio da terceira divisão, mas o que para mim também, vamos combinar, não faz tanta importância a questão de ganhar título, não. Importa é o planejamento que o Croco vem fazendo com essa garotada, né, Bado? Criando casca aí para o futuro, né? Que acho que é um dos únicos times desse país, né, que desenvolve talentos desde pequeno, né, Bado?
Exatamente, é isso aí, Demi. Com certeza o principal objetivo é esse, dar cancha para essa pesada aí. E mesmo assim foi um ano bastante competitivo. Aí tinha totais condições de ter vencido esse jogo, inclusive, né? Que acabou sendo derrotado na semi e para a final aí disputar o acesso. Eu não sei se até os dois que vão para a final já têm o acesso garantido para D3, se é alguma questão discutida depois, né? Enfim, não sei muito bem como é que é o critério disso aí. Mas tinha totais condições de estar nessa briga. Então já mostra que que o trabalho está sendo bem feito, que o time de base aí tem também formado bons valores aí para o time de cima. E, enfim, mantendo essa galera ativa, né? E jogando e tal, que é importante, né? Porque às vezes tem muito time de base aí que fica só para alimentar o time de cima, né, de mim? Acaba não dando muita cancha, muito tempo para a rapaziada jogar. E querendo ou não, todo mundo treina para jogar em algum momento, né? Então é importante dar esse ritmo para essa galera também. Exatamente. Superliga D2. Definição de um finalista. Goianos FA venceu a Associação Desportiva Vikings 27-19. Aguarda o vencedor do jogo entre, acho que é Bristleback e... Caramba, me fugiu outro adversário. Cara, peço perdão aos ouvintes, mas me fugiu o adversário do Londrina Bristlebacks na outra semifinal da D2 ali. Se o Bado puder pesquisar aí, enquanto eu passo a D1, ele vai me pesquisar. D1, Centro-Norte. Manaus Cavaliers recebeu o Rondonópolis Rocks e perdeu por 76-0. Aqui tem um asterisco gigantesco e uma salva de palmas aqui, mais uma vez. A nossa Confederação Brasileira, Superliga, seja lá quem organiza. Manaus Cavaliers, cara, ele classificou com 0-3, né? Após o WO lá do Manaus mesmo. E mesmo assim ele recebeu um jogo de playoffs. O Rondonópolis Rocks acabou 4-0, né? E mesmo assim teve que viajar, cara, para jogar esse jogo. Cara, é algo que assim, a organização do FABR merece os parabéns, né? Que a gente acompanha e tal, se dedicou muito tempo a isso, mas, cara, é uma bizarrice atrás da outra ver isso aí, né, Bala? Demi, Londrina ganhou no Phantoms, na outra semi, né? Por 29-0, é isso, né? Não, tem a semi agora, semana que vem. Ele ganhou uma. Ah, o adversário do próximo jogo. Ah, perdão. Achei que você estava querendo saber qual que tinha sido o adversário anterior. Não, o próximo. Não sei se puder ver aí, mas vou comentar aqui a questão de. Foi isso que aconteceu e ainda mandou o jogo, né, Demir? O jogo foi lá em Manaus, né? Por incrível que pareça. Rondonópolis ainda teve que viajar para enfrentar um time 0-3 nos playoffs e meteu 30 pontos no primeiro quarto. O jogo com o Mercy Rule acabou 76-0, né, Demir? Então, você vê qual foi o nível da parada aí, que chegamos por conta dessas questões de... Faltou certamente muito tato aí dos dois lados para resolver essa pendência e chegar nessa condição que a gente poderia ter tido um jogo muito mais interessante na decisão dessa conferência aí Centro-Norte. E, enfim, vamos ver quando que isso vai acontecer, já que agora provavelmente o outro time de Manaus foi excluído do campeonato ano que vem, né? Não sei se sim ou não, se houve alguma politicagem para não rolar isso no que vem, se tem alguma questão jurídica rolando aí. Mas, enfim, acho que o Rondonópolis ganharia de qualquer jeito, tá? Então, acho que é um time também bem treinado, pelo que eu vi ali, boas jogadas, bem organizado e, quem sabe, faça frente para o Mariners aí, que, ao meu ver, não tem rendido o que rendia no ano passado, né? Tem sofrido alguns jogos nessa temporada aí para ganhar, sendo que ano passado passou o carro geral, né? Exatamente. O adversário do Londrina, peguei aqui, é o Gama Leões de Judá. Na semifinal, na semana que vem, lá em Londrina. Falando do Mariners 17-14, para cima do Tritões, vencendo a Conferência Nordeste, então, assim, Rondonópolis Rocks e Recife Mariners fazem uma semifinal da D1. No Sudeste, tivemos, cara, um jogo, entre aspas, né, que foi quase um polo aquático. O Spartans FA recebeu o Vasco Almirantes e venceu o jogo faltando 15 segundos, né, Bado? O quarterback do Spartans, Mamão, conectou um passe lá e deu números finais ao marcador, 6-0. Mas, cara, depois o Vasco teve a posse de bola com 12 segundos, Bado. E aí, cara, não dá para entender o que o atleta do Vasco quis fazer, né?
Ele recebeu um passe ali, cara, e daí ele jogou a bola pra frente. Em vez de jogar pra trás, desespero ali, né? Cara, deu tilt ali, cara. Mas enfim, deu tilt um no jogo desespero. Jogo 6-0 pro Spartans, cara, uma piscina. A gente jogou uma vez, né, Bado, em São Paulo, contra o Rio de Janeiro Imperadores, lá em 2009. E o campo tava até pior, né, mano? Que a bola, quando eu lembro que o nosso center, o Herege, colocava a bola no chão, a bola não ia pro chão, né? A água tava levando a bola embora, né, cara? Era um negócio espetacular. Coisa do FABR, né, cara? Mas enfim. Eu me afoguei nesse jogo aí, cara. Quase fui a óbito. Assim, cara? Porra, foi um fumble lá, a bola caiu, fui jogar para pegar a bola, levei o outro cara veio água na minha cara, cara, mas saí me tossindo inteiro da minha. Quase morri afogado num campo do futebol americano. Né? Seria o primeiro caso no mundo a acontecer isso, certamente. Cara, agora, sobre esse jogo aí, 2 comentários, minha. Primeiro, tem uma parada aí também, que, a meu ver, é algo a se criticar, que é a federação não liberou o principal campo de São Paulo, que é acho que é aquele centro de treinamento touchdown para esse jogo, porque não queria estragar o gramado por conta de um campeonato de flag que ia ter lá, não sei o que é isso aí. E aí, eu mover as prioridades estão erradas, respeito muito o flag football, mas a principal modalidade do esporte do Brasil tem que ser o futebol americano full pads e não o flag football, apesar de Olimpíada, apesar de todo esse papo aí que entre nós já estou por aqui de ouvir também, porque não sabemos nem se vamos estar lá na Olimpíada para ter toda essa mobilização e prioridade no flag football em relação ao futebol americano full pads. Mas, enfim, decisão deles lá, chegaram e jogaram no campo na condição que estavam. Né? Segundo comentário, cara, os times precisam saber jogar nessas condições. Né? Eu sei que o gramado era terrível, condição, mas, cara, tem jogo que é assim, que, meu amigo, 6 OLs, tight end, fullback, um receiver e olha lá, e correr com formações pesadas, cara. Eu não vi o Vasco fazer isso, por exemplo. Eu sei que o Vasco foi muito prejudicado por contusões também, mas, cara, não sei. É shotgun com o cara correndo sozinho atrás de uma OL ali que não conseguia se mexer porque não tinha footing. Então, assim, não dá para ver o negócio ter nenhuma perspectiva, não teve nenhuma perspectiva durante o jogo todo. O Spartans também não fez essa coisa, mas tem um jogo corrido mais estabelecido que o do Vasco, mas, por outro lado, ficou tentando passar a bola e que acabou dando a vitória num lance milagroso ali do Mamão para o receiver, que no único lance ali, quem sabe a defesa do Vasco é errado durante a partida, né? Que deixou o cara sozinhaço ali. E para você pegar uma bola dessa, só você tendo muito espaço para conseguir ter tempo e presença de espírito para receber uma bola que é um sabonete, né? De mim, ainda você escorregando ali. Então, tem que ter uma marcação muito errada e muito espaço para o receiver conseguir se ajustar. E foi o que acabou acontecendo. Mas achei que. Eu sei que posso estar soando um pouco como velha guarda, né, minha, mas tem um momento que é importante você ter formações pesadas e correr e saber correr em situações assim, porque todo mundo enfrenta um mudball por ano aí, pelo menos aqui no Sul, 1 ou 2 pelo menos tem, né, minha? Todo ano aí tem esses jogos horríveis de a gente assistir, mas que para os times eles têm que ir lá e arranjar um jeito de ganhar. Exato. Tem que ter a questão de saber se adaptar com as condições no gramado, né? Claro, a gente vai falar do Sul especificamente, porque a gente enfrentou várias vezes jogos assim, jogos em Joinville, né? Jogos em Porto Alegre, até em Curitiba mesmo, né? Tivemos jogos com gramado ruim. E, de fato, aí você tem que apelar entre aspas, né? Mas é jogar com o famoso Smash Mouth Football, né? E realmente faltou um pouco isso. Talvez as duas partes, então, que a gente for olhar aqui, teve só 6 first downs para cada lado na partida, foi um negócio bizarro. Mas também não dá para a gente tirar todo o mérito dessas equipes, porque também a gente sabe o quão difícil é jogar nas condições dessas. Horrível. E ainda mais ruim. A gente é obrigado, a gente assim, estou falando a gente me envolvendo no caso, a gente é obrigado a jogar porque infelizmente o esporte não tem todo, né, o apoio necessário para alterações de data, todo mundo paga a sua passagem, né, sabe o quão custoso adiar um jogo nesse caso, talvez não teria data disponível, ou ia ter que jogar uma semana na sequência da outra, que não é garantia que o tempo vá na semana que vem está perfeito, né, então
A gente sabe todos esses problemas que tem aí com o FABR, mas a gente mesmo assim tenta apoiar e acompanhar. Mas é lamentável, mais uma vez, a CBFA, né, cara? Tô contigo, cara, eu acho assim, pô, tem um apoio agora por causa do flag, pô, legal, tem uma visibilidade, legal também. Mas, cara, tem que olhar para as duas modalidades, né? Você tem que ser um pouco, nesse caso, priorizar, que nem você falou ali, o Full Pads, que já está nessa caminhada aí desde 2000 e bolinha, né, Bato? Nada contra o flag, né? Tanto é que o nosso Croco, por exemplo, também tem 3 times de flag masculino, 2 feminino, então, assim, também desenvolve isso, né? Mas, cara, uma semifinal de conferência, assim, cara, você botar, aliás, final de conferência, né? Que daria uma vaga para final de campeonato brasileiro, cara, ver um campo assim, cara, é uma coisa assim bizarra, cara, é lamentável, mais uma vez, e, cara, eu não tenho que ficar passando pano para ninguém da federação ali, cara, e vou criticar sempre que achar necessário, eu sou o cara mais crítico que tem, porque eu acho que é coisa muito mal organizada e muito mal gerida, né, é uma gestão muito pífia, bizarra, né, mas enfim. E no Sul, né, Bado, tivemos um jogo mais esperado do ano, por boa parte dos especialistas do FABR, que foi Croco e Rex. E o Croco venceu, né? 13-10 lá no Croco Stadium. Um jogo dessa vez diferente do que foi o jogo da primeira fase, com poucos pontos, né? Um jogo muito mais defensivo de ambas as equipes. Mas um bom jogo, né, cara? Esses jogos que a gente consegue, de fato, identificar quando um time tem, de fato, qualidade, né? Claro, a gente puxa a sardinha pro Croco e tal, mas, cara, o Rex fez uma partida muito boa, né? Assim, eu analisando o jogo, vendo, a defesa do Rex foi super bem, né? Neutralizando o jogo terrestre do Croco, mais uma vez. Aí o Croco teve que apelar muito pro jogo com o Atos, né? E que foi um dos destaques ali, com mais de 10 catches, acho, na partida. E, inclusive, teve um touchdown anulado não, né, cara? Foi garfado aquilo, cara. E outra crítica minha, né, Lado? A arbitragem do FABR no Paraná, ela sim, é lamentável. O Atos, ou ele caiu, né, dentro da endzone, com a bola, faltando um segundo, Mado, você tava lá, né, enfim. E eles não deram touchdown, cara. Eles deram a bola na linha de uma jarda e daí o Croco teve que fazer uma jogada ali, porque o relógio ia rodar no snap, cara. Ou no snap, ou na hora que posicionasse a bola, que eu achei um troço bizarro. Que para mim é o seguinte, né? Se o Atos, naquela bola, saiu do campo, o relógio, como é que se saiu do campo no caso, ali, eu acho que não tinha nem um segundo de jogo, né? Achei um troço meio bizarro. Eu sei que a última jogada aconteceu com um segundo no relógio, né? Então não sei se. Eu não entendi muito bem aquela questão do spike do Croco ali. Eu acho que não sei se isso foi culpa do juiz, tá? Ou se o Croco que acabou optando por fazer ali para pensar a jogada melhor ali na segunda. Achei a chamada, inclusive, estranha depois. Achei que podia ter corrido o sneak, alguma coisa ali mais garantido para tentar entrar na zona do que uma fade ali pro Atos, apesar do Atos ter tido um jogo monstro, né? Cara, eu achei que o jogo do aéreo do Rex não rodou como eu esperava, tá, Demi? Eu acho que isso tem muito mérito da defesa do Croco ter ajustado e também ter colocado pressão ali no time durante o jogo inteiro, né? Até pelos números ali, né? O Rex teve um número de jardas aéreas bem baixo, né? Correu até mais que o Croco nas jardas terrestres, mas jogo aéreo foi uma disparidade grande ali, pelo que eu vi entre as duas equipes, e eu acho que mostra aí a qualidade da pressão que foi colocada no time e também da secundária, né? A gente não viu o Henrique Silva fazer diferença aí que aconteceu no primeiro jogo, né? Que o homem estava imparável, né? Então, é aquela coisa, né, Neminha? Jogar 2 vezes com o mesmo time no ano tem esses ajustes aí que são feitos e importantes para a vitória. Eu acho que a vitória, no que, na minha opinião, eu vejo que são os 2 melhores times do país hoje, na minha humilde opinião, Croco e Rex. Acho que tem quem saísse desse confronto, acho que tem totais condições de ser o campeão nacional desse ano. Concordo. E o Rex sentiu a falta do Vedana, né? Acho que é Vedana, camisa 17, não jogou, né?
Não sei qual foi Não, o motivo jogou. que ele acabou não jogou e às vezes Também não sei. acaba também, né, enfim, de certo modo atrapalhando aí o esquema do time, mas de qualquer forma, cara, foi um jogaço, assim, cara. Até não cheguei nem a comentar na transmissão, assim, mas a gente, entre aspas, eu vou falar assim, eu, na época que eu jogava, tinha essa questão de, temos treta com o Timbó e tal ali, e vamos pegar aquela rivalidade e tal, mas, cara, porra, foi um jogaço. O Timbó fez um jogo, né, a gente costumava reclamar muitas vezes de lance desleal, né, e tal. Cara, foi um jogo, porra, espetacular, leal pra Ué. caramba, as duas equipes. E o ambiente tá muito Pô, legal lá no até estádio também, tá, Ademir? Estádio cheio, as duas torcidas, enfim, muito legal ver esse tipo de evento no futebol americano quando rola. Mas assim, a gente tem situações e situações. A gente tem jogos espetaculares, como foi esse de Croco e Rex, que a gente vê, pô, o futebol americano brasileiro tá indo para o lugar certo, né? E daí, por outro lado, a gente vê o jogo ali de Vasco e Esparta num oposto total, né? E não por culpa dos times ali, mas por causa de situação de gramado, enfim, que acaba que tem esses acasos ainda que acontecem. exatamente. Mas, enfim, agora a semifinal, Croco e Spartans em Curitiba daqui a 2 semanas e Rondonópolis Rocks contra o Recife. E eu não sei se esse jogo é em Recife ou se é É em em Recife. Rondonópolis. O Rondonópolis vai até Recife enfrentar o Mariners. Acho que o Mariners é favorito para esse jogo, mas acho que vai ser um jogo que pode ser parelho, porque o Mariners também não tem sido o bicho-papão que a gente está acostumado, e o Rondonópolis parece ser um time bem digno também. Vamos ver a real temperatura agora, né, desse confronto fora aí da sua conferência. Enfrentou adversários bem acessíveis durante toda a temporada regular, mas também isso não é diferente dos todos os outros times que a gente vê aí, exceto o Croco Rex, que se enfrentaram, né? E Croco e Spartans, eu acho que o Croco favorito, e lembrando que quem manda a final é quem ganhar esse confronto de Croco e Spartans, tá, Demi? Então o Croco, se ganhar esse jogo com o Spartans, joga novamente em casa contra quem vier de Mariners e Rondonópolis. Pois é, o Rondonópolis, coitado, né? Venceu a Só divisão viagem. dele, sobrou 4-0 e só viajando, né? Vão bater 100 mil reais de viagem aí por baixo. Parabéns para a Confederação Brasileira e para a Organização Superliga mais uma vez, né? Impressionante. Mas, enfim, vamos ver o que dá ali para frente. Daqui a 2 semanas a gente volta para falar das semifinais, quem vai fazer a final. E comentamos mais para frente. Fechamos, Bado, nosso episódio 240, bem longo, porque a gente falou bastante coisa. O episódio foi rendendo. Espero que o pessoal que ficou até o final aí não esqueça de dar o like, curtir, seguir a nossa página. Compartilhar com os amigos. Amanhã tem Power Ranks lá no nosso Instagram, toda quarta-feira. Então, a gente espera que vocês compareçam lá e também nos acompanhem e interajam com a gente. Bado, muito obrigado mais uma vez, cara, pela parceria. E semana que vem voltamos, né, para falar da semana 10 e semana 11, enfim. Valeu, Bado! Valeu, Deminha. Semana que vem estamos de volta aí. Valeu, rapaziada, que chegou até aqui. Valeu. Grande abraço e até mais.